Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E está começando mais um programa Entre no Jogo, programa focado em falar de esportes, mais especificamente hoje falaremos sobre futebol e seleção brasileira. E para tratar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um parceiro que vai começar a apresentar o programa junto com a gente, o Matheus. Matheus, se apresenta aí pro pessoal. Bom, primeiramente agradecer o convite, o Gabriel, agradecer a Bárbara aí que está ajudando a gente. É um prazer, uma honra estar participando aqui desse programa. Sou Matheus Fabro, trabalho na Uninter, numa agência mediação, sou estagiário lá. E estou aqui, para ajudar o Gabriel aqui pra gente falar desse esporte que a gente tanto gosta. Esporte no geral, mas também falar bastante sobre futebol. É isso aí, Matheus. A gente vai falar hoje sobre a seleção brasileira e falar sobre a primeira convocação feita pelo professor Dorival Júnior, né? E aí, Matheus, o que você tem para falar pra gente sobre esse assunto? Foi uma convocação diferente, Acabou... A gente vai daqui a pouco falar mais sobre os nomes e tal, mas é a primeira convocação dele. Acredito que está um pouco dentro dos conformes, por ser a primeira. Acho que vai se adaptando com o tempo, O primeiro compromisso do Dorival vai ser agora, na semana que vem, no dia 23, contra a Inglaterra, no Wembley Stadium, e depois contra a Espanha, lá no Santiago Bernabéu. Até é importante destacar, que apesar de ser a primeira convocação do Dorival, essa convocação já surpreendeu, Tivemos muitas mudanças. Até na fala dele ali, depois da convocação, na entrevista, ele falou que para acontecer uma reformulação não pode se acontecer de maneira radical, Que necessita de uma mudança contínua e pautada nas necessidades e com os reconhecimentos dos atletas. E é importante a gente destacar que nessa primeira convocação ele já apresentou uma mudança muito bacana do que vinha acontecendo antes. Você pode falar, Matheus, então, pra gente aí sobre a convocação, Citar alguns nomes, vamos começar falando pelos goleiros já. A gente vai falar primeiro a primeira lista, porque já teve alguns cortes e tal, por causa de alguns jogadores que tiveram algumas lesões, mas a gente vai citar primeiro a lista principal, a lista que veio primeiro pelo Dorival, começando pelos goleiros, que foi o Bento, do Atlético Paranaense, o Ederson, do Manchester City, e o Rafael, do São Paulo. Na lateral, os laterais, a gente tem o Danilo, da Juventus, o Ian Couto, do Girona, o Ayrton Lucas, do Flamengo, e o Wendel, do Porto. Aí ali na zaga já temos algumas novidades, como o Beraldo, do Paris Saint-Germain, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Marquinhos, do PSG e o Murilo, do Palmeiras. No meio-campo, a gente tem o André, do Fluminense, o Andréas Pereira, o Casimiro, o João Gomes, do Wolverhampton, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Lucas Paquetá e outra novidade que é o Pablo Maia. Pode falar, Matheus, daí os atacantes pra gente. E os atacantes, Endrick, do Palmeiras, Rodrigo, do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Vinícius Júnior, do Real Madrid e Savinho, do Girona também. Então ali agora a gente vai fazer uma análise ali de posição por posição, dar nossas opiniões sobre essa convocação do Dorival. Começando ali pelos goleiros, a gente já teve uma mudança, A escalação, a convocação inicial acontecia com o Ederson, Rafael e o Bento, do Atlético Paranaense. Mas o Ederson acabou se machucando no jogo contra o Liverpool pela Premier League e entrou o Léo Jardim, que atualmente joga no Vasco para suprir essa necessidade. Matheus, na sua opinião aí, quem que você acha que deveria ser o goleiro titular da seleção nesses 2 primeiros jogos? Cara, bom, acho que antes do Ederson se machucar, acho que não tinha dúvida, Acho que tinha que ser ele, até porque, claro que nada contra o futebol brasileiro, mas a diferença de futebol do futebol inglês para o futebol brasileiro é muito grande. E eu acho que com certeza ele devia ser o titular, mas como ele se machucou agora, eu acredito que o Bento acho que é o mais preparado. Difícil a escolha, É difícil. Mas eu acho que o Bento é o mais preparado. O Rafael, eu tenho as minhas dúvidas da convocação dele, Já começando a opinar já. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o ano passado dele foi muito bom. Eu não sei se esse ano ele começou tão bem para merecer essa convocação. Mas é difícil também porque não tem tanto goleiro brasileiro em alto nível hoje. O Bento eu acho que é uma convocação merecida. Eu acho que ele não começou o ano muito bem também, pelo Atlético. O Atlético começou meio mal o ano, então acaba que ele
não tá muito bem junto com o time, agora que eles estão encaminhando. E o Léo Jardim, eu acho que merecia a convocação. É difícil falar, né? Porque, como eu falei, nada contra o futebol brasileiro e tal, mas o Léo Jardim é um jogador que a torcida mesmo já é até aquela dúvida. Ano passado, né? Criticava, um jogo ia bem, outro jogo não, ficava criticando, enfim. Mas eu acho que ele merece a seleção, merece ser convocado, mas eu não sei se agora, né? Nesse momento que a gente meio que ficou sem goleiro. É que foi azar também, que ele foi com... enfim, o que você acha? Eu acho que nesse primeiro momento vão acontecer alguns testes, né? A convocação do Léo Jardim para mim foi uma surpresa, não esperava que ele fosse convocado agora. O Bento já vem se destacando e mostrando futebol há algum tempo, né? Já não é a primeira convocação dele. E o Rafael, assim como você falou, também tem minhas dúvidas, né? Um jogador que já tem mais experiência, já tem mais bagagem no futebol. Eu acho que é importante ter um jogador assim no grupo, no elenco, para poder até mesmo auxiliar os mais jovens, né? Mas não sei se essa convocação agora dele foi merecida, até porque esse ano ele não apresentou o mesmo futebol que apresentava no ano passado. Sim. Agora ali na zaga, né? A gente também teve algumas mudanças ali com essa posição, né? Inclusive uma das posições mais carentes do elenco, eu acho. Até o momento, o Brasil sempre sofreu com essa... Acho que zaga e lateral, né? Lateral ali. Exatamente. A linha defensiva ali é mais puxada. O Marquinhos, né? Ele foi inicialmente convocado, mas acabou se lesionando também. Os 3 cortes que a gente teve na seleção brasileira foram por conta de lesões. E o Dorival, na semana passada, ele chamou o Fabrício Bruno para suprir esse corte do Marquinhos. Ali, Matheus, agora pode falar pra gente aí o que você achou dessa convocação ali na parte da zaga. Tá. Bom, começando pelo Marquinhos, acho que ele foi cortado, né? Mas acho que era uma convocação ok, né? Marquinhos é um ótimo zagueiro, joga em alto nível há bastante tempo já, então achava ok. Infelizmente se lesionou também, Fabrício Bruno no lugar. Eu acho que é um bom zagueiro. Ano passado, pelo menos, acho que foi, acredito eu, na minha opinião, foi um dos melhores zagueiros acho que surpreendeu muita gente, né? Uhum. Foi um dos melhores zagueiros do Flamengo, melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, né? Se provou, ele até teve aquela declaração dele, né? Que ele falou no começo do campeonato que se tivesse alguém que ganhasse dele na corrida, né? Que tava pra, digamos assim, tava pra nascer alguém que ganhasse dele da corrida. Ele se provou, né? Que realmente ninguém ganhou do cara na corrida. Então, acho que é um bom zagueiro. Claro, não é um zagueiro do nível do Gabriel Magalhães, eu acredito. Uhum. É claro que a gente tá falando de Arsenal, de Premier League. Pra mim, tem que ser o titular. E eu acredito que a gente pode dar nesses jogos, acho que a chance pro Beraldo. Eu não sei se eu convocaria ele já. Claro, ele já chegou no PSG jogando, né? Porque ele vinha bem no São Paulo, então ele já chegou no PSG jogando. Tá jogando a Champions e tal, jogando bem. Acompanhei um pouco o jogo do PSG, os últimos jogos do PSG, tá jogando bem. Mas eu não sei se eu convocaria ele já, tá? Mas dá pra dar a chance pra ele ser titular. Uhum. E o Murilo, destacar, né, que ele e o Beraldo, o Murilo e o Beraldo estão sendo convocados pela primeira vez. O Murilo, eu acho que, na minha opinião, não merecia a convocação já. Uhum. Porque tem o outro Murilo, no Nottingham Forest, né? Eu acho que ele estava muito mais preparado. Tanto é que desde que ele chegou, se eu não me engano, ele já foi 3 meses o melhor jogador do mês, pelo Nottingham Forest. Então eu acredito que os titulares têm que ser Beraldo e Gabriel. Eu concordo com você em algumas partes. Eu acho importante essa renovação que está acontecendo na seleção brasileira e principalmente na zaga, que a gente sai um pouco daquela mesmice que era sempre Thiago Silva e Marquinhos, Davi Luiz. Era sempre aqueles mesmos jogadores. E agora a gente está, creio que, presenciando um novo ciclo na seleção brasileira. A convocação do Gabriel Magalhães, para mim, já era esperada. Não causou estranheza. A do Fabrício Bruno, para mim, foi uma surpresa. Tá em alto nível no futebol desde o início do ano passado. Não caiu o rendimento dele. O Murilo do Palmeiras, desde que ele chegou no clube, ele sempre apresentou um futebol ímpeto, né? Ele sempre foi muito regular. Ali, quando o Palmeiras precisava dele, ele sempre estava de prontidão.
Até algumas vezes foi reserva pro Luan. Agora o Gustavo Gomes está machucado, ele tá suprindo bem essa falta que o Gustavo Gomes faz. Gostei da convocação, apesar de terem outros jogadores à frente dele, assim como o próprio Murilo do Nottingham Forest, que foi muito cotado e eu até achei que ele seria convocado, que não acabou acontecendo. O Beraldo, cara, pra mim, eu até já falei isso em alguns programas atrás aqui, ele é uma joia do futebol brasileiro. O futebol que ele apresentou no São Paulo, desde as categorias de base, foi algo que impressionou muita gente, que era difícil de se ver. Tanto que foi pro PSG agora. Essa convocação dele, pra mim, eu achei merecidíssima. Apesar de ser a primeira, eu acho muito importante, né? Se não me engano, ele tem 21 anos, 22 anos, né? Sim. Ele é bem jovem. E eu acho importante que esses jogadores jovens já sejam inseridos o quanto antes na seleção brasileira para que eles se acostumem com o ambiente, se acostumem com o cenário e que eles se sintam bem o quanto antes. Sim. Eu disse, né, que eles, né, não mereciam ser convocados agora, não é por causa, né, do futebol apresentado e tal, eu acho que por causa dessa fase de reformulação, acredito que a gente podia ter jogadores mais experientes. Eu não sei como que tá o caso do Thiago Silva agora, não lembro se ele tá machucado ou não. Eu sei que ele não estava jogando muito bem no Chelsea, mas eu acho que por conta dessa fase de reformulação não precisava nem jogar. Mas tá lá para ajudar, por exemplo, o Beraldo, né? o Murilo. O Murilo é muito bom zagueiro, mas eu acredito, que nem a gente falou do outro Murilo do Nottingham Forest. O Dorival teve 2 chances de convocar ele, né? A primeira lista e agora que o Marquinhos machucou. Eu acho que foi um erro. Acho que dá pra considerar como um erro não ter convocado o Murilo, porque ele realmente tá jogando muito. Acho que desses zagueiros aí, ele é o que tá desempenhando o melhor futebol, né? Sim. Concordo. Ali agora a gente vai partir para as laterais, né? Lateral direito e lateral esquerdo. Os convocados nas laterais são o Danilo, o Ian Couto, do Girona, o Ayrton Lucas, do Flamengo e o Wendel do Porto, né? Então, novamente, ali a gente saiu daquela mesmice das laterais... das laterais da seleção brasileira, que para mim era um dos setores que sempre teve muitas dificuldades. Acho que desde 2006, 2007 nós sofremos muito com isso. Ali a convocação do Danilo da Juventus, ela foi para mim um tanto quanto normal, né? Ele sempre apresentou um bom futebol na Itália, sempre se manteve muito regular, em alto nível. O Ian Couto do Girona, até destacar aqui que o projeto que o Girona vem fazendo e o futebol que vem apresentando nos últimos meses é de se impressionar, né? Sim. Tanto que nós tivemos convocação, se não me engano, de 2 jogadores do Girona. Sim, o Sabinho também. O Ian Couto, o Ayrton Lucas do Flamengo, que dispensa comentários, né? É um jovem promissor também e sempre foi muito bom o futebol dele. E o Wendel do Porto. Qual que é a tua opinião sobre essa posição aí, Matheus? Cara, o Danilo acho uma convocação padrão, né? Normal. Eu só tenho eu fico meio na dúvida, assim, porque ele tava jogando de zagueiro na Juventus nos últimos tempos. Eu não tô acompanhando muito a Juventus, futebol italiano, mas eu tava vendo que ele tava jogando na zaga. Então, eu não sei como é que tá, mas o Dorival deve ter falado com ele. Mas pode ser que aconteça porque o Dorival já fez o sistema de 3 zagueiros no São Paulo também, verdade, né? Ele tem o costume de usar 3 zagueiros. Pode ser que até com essa nova convocação vem algumas surpresas por aí, né? Sim. Tanto falando do Ian Couto também, ele joga de ala. Ele é um ala no Girona. Ele não é muito aquele lateral que... Claro, ele é aquele cara... Eles voltam pra marcar. Eu ouvi até ele falando esses dias, ele comentando, que eles jogam numa linha de 4, mas quando eles estão atacando, eles jogam numa linha de 3 e ele é meio que o ala, né? Ele sobe muito porque ele faz um futebol mais ofensivo, porque né? ele é um jogador rápido. Ele é um muito bom jogador rápido, dribla muito bem, ataca muito bem. Eu acho que só... claro, é muito novo ainda, acho que, se não me engano, ele tem 20 anos também. Tem muito a melhorar, principalmente na parte da defesa, mas eu acho que é uma convocação muito mais que merecida. O Ayrton Lucas, eu já tenho minhas dúvidas, né? Porque, claro, um bom lateral, desempenhou muito bem ano passado. Esse ano começou... Acho que o Flamengo também, ele não começou jogando todos os jogos, né? O Flamengo tava naquela... O Tite mesclando bastante o time. Não sei se, na minha opinião, merecia a convocação, tá? Mas acredito também que não tem muito lateral para hoje do brasileiro, né? Pra gente convocar, infelizmente. E o Wendel do Porto, confesso que eu não conhecia muito bem. Mas esse jogo da Champions que eu assisti, Porto e Arsenal, ele jogou bem os 2 jogos. Ele acabou errando o pênalti, né? Então a galera já caiu em cima. Ele errou o pênalti ali da decisão por pênaltis.
A galera já caiu em cima, mas é um bom lateral, ele jogou muito bem nesses 2 jogos. Boa, e eu acho que tá padrão, né? A nossa lateral ali, pode ser que o Dorival ainda venha a lapidar esses jogadores, né? Venha a trabalhar com eles, ainda mais agora que a nossa seleção tem um técnico não, que não seja um interino, né? Fixo, Um né? técnico fixo, o que é muito importante que para trabalhar apenas a seleção, né? E não ficar Sim. dividido entre clube e seleção, assim como aconteceu com o Fernando Diniz. Até foi um dos pontos que eu acho que não deu muito certo o Fernando Diniz na seleção, foi ter essa divisão de trabalho. Sim. Essa divisão de trabalho e o pouco tempo, porque o futebol do Fernando Diniz, ele precisa de tempo para precisa ser de tempo. aplicado, né? O estilo de jogo dele precisa de bastante tempo de treino e convivência, né? Porque infelizmente na seleção a gente não tem isso. Não tem muito isso, né? Uma semana, no máximo, ali de treino, o pessoal junta e acabou, então... O futebol tem que ser jogado de maneira mais simples, tem no que caso, tem que né? simplificar e um técnico que faça o feijão com arroz ali, acredito que o Dorival faz bem feito. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos lá pro meio campo agora, né? No meio campo aqui a gente teve algumas gratas surpresas, né? Vou começar aqui pelo André do Fluminense. O Andréas Pereira aqui no Fulham, né? Que jogou pelo Flamengo, veio emprestado pelo Flamengo, depois voltou pro Manchester United. Agora tá jogando no Fulham. Foi um nome muito comentado semanas antes da primeira convocação do Dorival Júnior. Eu não sei se mereceria a convocação, não tô acompanhando muito o futebol dele, mas foi uma surpresa. Aí tivemos Bruno Guimarães, do Newcastle, que já vem cumprindo seu papel na seleção brasileira. Casimiro, que dispensa comentários. Douglas Luiz, mais uma surpresa do João Gomes, o Lucas Paquetá e o Pablo Maia. Pablo Maia, primeira convocação dele. Todos os outros jogadores citados aqui que fazem a posição de meio campo já tinham sido convocados outras vezes. Agora o Pablo Maia, com 22 anos, foi uma surpresa. O que você tem para dizer, Matheus, sobre isso? Bom, deixar o Pablo Maia por último, né? Isso, vamos opinar, melhor, né? Opinar primeiro falar sobre os outros convocados. O André, acho que é merecido também, convocação normal, né? Acho que sem surpresa. O André vem se tornando, para mim, o melhor volante meio-campo do Brasil. Sim. Não tem outro que jogue mais bola que ele atualmente. Hoje em dia no Brasil, infelizmente, não tem. E ele é o melhor, tanto é, né, que tem bastante clube atrás, principalmente da Inglaterra. Eu não acho que não foi definido ainda o destino dele, né? Ainda não. Mas é muito bom jogador aí, com o Fernando Diniz tá rendendo E jovem, né? E jovem. Tem muita linha para queimar, tanto por clube quanto por seleção. E com o Fernando Diniz joga em qualquer lugar, né? Joga na zaga, na lateral, no meio, faz o que bem entender. Então, merecida convocação. Andréas Pereira. Você falou que não veio acompanhando, mas eu vim acompanhando um pouco ultimamente. Eu acho que foi uma convocação merecida. Vem jogando muito pelo Fulham. Não tem muito o que dizer. Ele vem jogando bem. Acho que é uma convocação merecida. Tanto eu acho que é uma posição que a gente estava meio carente. Né? Por exemplo, no ano passado, né? Nessa posição do meio campo, volante, um segundo volante. Um segundo volante, né? Sim. Que faça mais a saída de jogo ali, né? Então, acho que é uma convocação merecida no momento do futebol dele, pelo futebol dele. O Bruno Guimarães, acho que dispensa comentários também. Jogando muito pelo Newcastle. Newcastle jogando bem também. Bruno Guimarães, desde a época do Atlético, né? Ele sempre desempenhou um bom futebol, sempre foi destaque, né? Sempre foi diferente. O Casimiro, claro, dispensa comentários. Eu não sei se por futebol ele talvez merecesse. Acho que nos últimos jogos, se for pensar pelos últimos jogos, sim. Mas na temporada num todo, ele não vinha jogando muito bem. Tanto é que ele estava sendo bastante criticado por estar acima do peso no Manchester United e por não estar conseguindo desempenhar o futebol que ele sempre desempenhou. Claro que ele já está um pouco mais acima da média de idade e tal, né? Mas eu acho que entra naquele mérito que eu falei do Thiago Silva, né? Que ele poderia ter sido convocado. Pra estar ali para ajudar esse pessoal meio novo. Que gerir o elenco, né? Até ajudar os mais jovens. Até porque o André, acho que é a segunda convocação dele. O Andréas Pereira já foi convocado, mas faz muito tempo. E eu acho que para esses jogadores é importante ter essa relação com jogadores mais experientes, que já tem uma bagagem na seleção, né? Sim. Passar a experiência para os mais jovens. Porque, querendo ou não, agora essas caras novas que a gente está vendo vão ser mais frequentes. Até por causa que, pelas carências na posição e porque o pessoal, né, querendo ou não, joga em alto nível. Douglas Luiz, acho que foi uma convocação merecida, acredito eu.
Não acompanhei muito o futebol do Aston Villa, mas eu Uhum. acompanhei os comentários nesses últimos dias e acredito que foi uma convocação ok e merecida. O João Gomes, aí sim, eu acho que... É uma baita surpresa, né? Uma Porque baita o futebol surpresa. dele... Eu acompanhei alguns jogos do Wolverhampton, mas não tenho o que dizer. O João Gomes, pra mim, tá sendo... Se não for titular na seleção agora, ele tem tudo pra ir trabalhando e se tornar titular Sim, com o passar do tempo. sim. Esse sim, eu acho que daí pra gente dizer que é o que todo mundo esperava ser convocado. Uhum. João Gomes jogando muita bola, comendo a bola na Inglaterra, no Wolverhampton. Mais do que merecida. Acho que se não fosse convocado, aí a galera ia cair em cima do Dorival. Concordo. Acho que seria uma das... Junto com o Murilo, acho que seria uma das convocações que se não fosse chamado, seria bem criticado, o Dorival. Lucas Paquetá, merecido também. Acho que tá jogando muito bem. O Lucas Paquetá tá jogando bem, sempre... Desde a época do Flamengo ele teve seus altos e baixos, né? Vem das categorias de base. Ele teve seus altos e baixos, mas no geral ele sempre foi um bom jogador, aquele exímio meio-campo, né? Sim. Ele não vinha sendo convocado, acho que ele não foi convocado umas 2 ou 3 vezes, né? Porque tava rolando algumas polêmicas com ele, envolvendo algum aquela envolvimento suspeita, né? com apostas. Mas ele acabou sendo convocado agora pelo Dorival Júnior e o auxiliar do Dorival até falou que ele pode ser convocado porque tá rolando limpo, o processo, né? Tá né? limpo. Ele não teve provas, não foi julgado e tá tudo Sim. certo, né? Então a vida dele vai seguir normalmente e vai continuar sendo convocado para a seleção por sempre desempenhar esse bom futebol, né? Sim, tanto que na época ele estava sendo cogitado no Manchester City, né? Uhum. O Guardiola tinha pedido a contratação dele, então acho que provavelmente aí ao final dessa temporada ele deve Mas aí seguir. acabou dando aquela esfriada por conta das polêmicas, Por causa né? dessa polêmica aí. Se eu não me engano foi por causa... Não lembro se é algum familiar dele, descobriram que fez uma aposta do jogo dele e tal. Foi alguma coisa nesse sentido. Ele não teve culpa, não foi culpado, mas por conta da suspeita e tal. E tava bem na época, né, aqui no Brasil, que tava no escândalo de apostas. Tava todo mundo meio que, né, nessa dúvida. E aí acabou esfriando a negociação. Ele tinha sido convocado, né? E foi cortado por causa disso. Pra meio que não... Por causa da cabeça e tal, né? Eu acho que na mesma convocação ainda foi cortado o Lucas Paquetá e o Antony, né? Sim. Na mesma convocação. O Antony por outros problemas que não vale a gente comentar aqui agora. Sim. Mas o Lucas Paquetá a gente viu que na vida dele tá tudo certo, né? Então pode continuar sendo convocado e tá tudo tranquilo. E ele foi muito criticado, né? Na Copa, Uhum. eu acho que ele jogou razoavelmente bem. Tá? Mas nesse último ano, acho que ele tá jogando muito pelo West Ham, tá? Um dos melhores jogadores do time. Tanto é que fez gol ontem, se eu não me engano. Acho que fez gol. Acho que fez também. Fez gol ontem e acho muito merecida a convocação dele. E agora chegamos no Pablo Maia. Pode falar você primeiro sobre a convocação dele, Matheus. Olha, eu confesso que não acompanhei muito os jogos do São Paulo, tá? Nesse ano. Eu vi a galera, os torcedores do São Paulo falando que foi merecida a convocação. O pessoal falando que foi merecida. Eu não vou tirar o mérito, tá? Tanto é que o Dorival trabalhou com ele ano passado, então eu não vou tirar o mérito da convocação dele. Mas eu não sei se é um nome já para a seleção brasileira. 22 anos, né? Sim. Ele subiu das categorias de base, ele jogou um bom futebol na Copinha e subiu para o time profissional, até trabalhou com o Dorival. Creio eu que muito dessa convocação do Pablo Maia tem envolvimento deles terem trabalhado juntos no São Paulo. Não só o Pablo Maia, mas o Rafael também. Eu acho que se fosse outro técnico que tivesse no comando da seleção brasileira e não fosse o Dorival Júnior, não sei se teriam rolado essas convocações. A convocação do Rafael, a convocação do Pablo Maia, principalmente. Até a convocação do Andreas Pereira, não sei. Mas creio muito que, por ter esse envolvimento, essa relação entre os dois, né? O Dorival já conheceu o trabalho do Pablo Maia. Pode ser que tenha rolado essa convocação. Não sei se vai dar certo. Admito, não sei se vai dar certo. Mas, pelo envolvimento que os dois têm, pode ser que a gente tenha surpresas, né? E o Pablo Maia comece a ser um rosto que possa ser visto mais vezes na seleção brasileira. Sim. Querendo ou não, ano passado ele foi titular o campeonato inteiro, né? Tanto pro título da Copa do Brasil pelo São Paulo, ele foi titular absoluto. Então, mas eu confesso que não conheço muito do futebol dele. É aquele jogador que não tá nos holofotes, infelizmente, né? Então a gente meio que não acompanha muito. Tipo, ele joga, tá jogando, pode estar jogando muito bem, mas ele não é aquele cara do holofote. Por exemplo, se fosse o Luciano, a gente saberia se
se a convocação tinha sido merecida ou não, porque ele tá ali, né? Ele é o cara do time. Bom, falamos bastante do meio-campo ali, que foi um setor que teve bastante surpresa. Agora a gente vai falar do ataque, né? No ataque ali a gente teve vários nomes diferentes sendo convocados. O primeiro deles, vamos falar aqui agora do Galeno. O Gabriel Martinelli, que estava na primeira lista de convocação, acabou se lesionando também e teve essa surpresa do Galeno, né? Do Porto também, que vem desempenhando um bom futebol, inclusive na Champions. O Galeno que, nessa temporada, ele teve alguns números chamativos, né? Em 36 jogos, ele marcou 13 gols, além de ser o líder em participação de gols na Champions League, né? O Porto acabou sendo eliminado, mas o futebol que ele estava desempenhando, tanto na Champions, tanto quanto no Campeonato Português, era de se elogiar. Para mim, foi uma surpresa a convocação dele, mas creio que foi um tanto quanto merecido, né? Sim, foi merecida, mas eu acho que só tá tendo algum embrólio aí nessa convocação, por causa que, se eu não me engano, ele tá aguardando a convocação da seleção portuguesa. Já foi definido. Já foi? Já foi definido. Ele tá... Eu confesso que fiquei um pouco incomodado com isso, porque quando o jogador espera, né, a seleção brasileira é a maior seleção do mundo, né? Sim. A única que é penta, e se o jogador recebe uma oportunidade de jogar pela seleção brasileira, não tem como desprezar, não pode pensar, né? duas vezes, né? Não pode pensar duas vezes, mas já saiu a convocação, se eu não me engano, saiu a convocação de Portugal, e ele já até tinha postado no Instagram que tinha aceitado o convite e que vai jogar pela seleção brasileira. Eu não tinha visto, não, beleza. Aí o Galeno, essa primeira surpresa, né? Aí vamos continuar aqui. Rafinha do Barcelona, Richarlison, Rodrigo Vinícius Júnior do Real Madrid. O que você tem para dizer sobre esses nomes aí, Matheus? Bom, acredito que normal, né? Mais do que sem surpresas, Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Eles estão ali cumprindo tabela, né? Porque o futebol que eles vêm jogando no Real Madrid eu acho que eles são os nomes ali nível, que tá sempre ali, sabe? Ele faz a lista e aqueles ali estão sempre ali. Tem que tá, né? Tem que estar. Vinícius Júnior e Rodrigo sem comentários, dispensa comentários, acredito eu. Rafinha jogando bem pelo Barcelona. Ele voltou de lesão recentemente. Você acha que ele tá merecendo essa convocação? Cara, eu acho que mereceu sim. Acho que também não tem muito jogador melhor que ele. Um nível assim melhor que ele. Não sei se você acha que tem algum outro, mas eu acho que foi merecido. O Richarlison também, né? Depois de uma seca de gols aí, que ele passou bastante tempo sem marcar, voltou a desempenhar um bom futebol. Sim. Se a convocação tivesse sido no final do ano, acho que tava todo mundo quebrando pau, né? Por causa do Richarlison. Mas ele vem marcando... Acho que ele vem fazendo seus golzinhos aí, acho que ele fez aí 9 gols nos últimos 10 jogos, algo assim. Então, acho que foi uma convocação merecida. Agora, vamos falar de dois nomes aqui que são surpresas, futuro, né? São o futuro da seleção. Vou deixar até o Savinho aqui para comentar por último. Mas o Endrick, cara, o Endrick pra mim, 17 anos, é o melhor sub-17, sub-20 do mundo. Não tem nem... Dispensa comentários. Dispensa comentários. O futebol que ele apresenta no Palmeiras é espetacular. O futebol que ele jogou na seleção sub-15, seleção sub-17. Até na seleção pré-olímpica ali, eu achei que... Toda a seleção, na verdade, né? Todos os jogadores deixaram um pouco a desejar. Sim. Não foi o nosso melhor futebol, não foi aquele futebol vistoso, aquele futebol brasileiro. Tanto que não nos classificamos para as Olimpíadas, né? Já não temos mais chances. Até porque eu acho até uma nova leva um pouco inferior. Né? De jovens, por exemplo. Se a gente for ver ultimamente aí, a leva tinha sido muito melhor. Acho que essa última leva de jovens, acho que deixou a desejar. Tanto é por isso que o técnico também... Não vamos entrar em detalhes, né? Mas o técnico também da seleção muito, olímpica, né? era fraco. E só o Endrick, acho que ali foi o destaque do time ali. Acabou. Então... Mas, como a gente vinha falando, né, 17 anos, a gente estava muito mal acostumado, né, com a nossa seleção brasileira, principalmente depois que surgiu o Neymar, Sim. que foi um jogador espetacular, né, quando apareceu pelo Santos. E creio eu que a gente coloca muito essa carga nos novos jovens que vem aparecendo. A gente sempre quer que eles façam muito gol, que eles joguem muito futebol. E não é assim, né, para surgir outro jogador igual o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Neymar, demora. Vai ser difícil. E creio eu que o Endrick vem pra... Não só o Endrick, né? Endrick, o Marcos Leonardo, que joga no Santos também, eu acho um super jogador e tem tudo pra ser... Pra começar a aparecer na seleção brasileira no futuro. O Endrick, por ser um destaque, né? Uma joia, que joga um futebol diferente,
Eu acho importante ele já ser inserido também na seleção brasileira o quanto antes, para ele se acostumar com esse cenário, para ele entender o que é a seleção brasileira, para ele começar a se soltar, para ele começar a desempenhar um bom futebol. E creio que na Copa de 2026, se a gente conseguir se classificar, né? Vamos deixar não, aí vai ficar muito difícil não se classificar. Tanto é por causa do novo formato, né, das eliminatórias. Vai ter outras seleções mais fracas, né? Também. Não, pelo amor de Deus. Mas vai ser um jogador que vai nos ajudar muito na próxima Copa do Mundo. Com certeza. E o Savinho do Girona. O que você tem para dizer pra gente também, Matheus, sobre esse jogador aí? Cara, acho que muito mais que merecida essa convocação do Savinho. Vem jogando muito pelo Girona. Tanto é que o Girona faz uma campanha surpreendente, né? No Campeonato Espanhol. Sempre foi um time ali de meio de tabela, às vezes, mas sim, ali na segunda parte da tabela. E agora vem surpreendendo mais e mais, né? Sim, vem jogando muito. Muito bom, muito bem. É claro, né? Disputa com o Real Madrid fica difícil, né? Eles lideraram uma boa parte do campeonato ali, mas infelizmente, né? A comparação de time, o elenco, querendo ou não, o Real Madrid tem 2 times, né? Praticamente. 2 times. O time do Real Madrid é muito bom agora no Campeonato Espanhol. O time do Valência tá surpreendendo também, né? Então fica difícil a concorrência, mas eu acho que eles estão no top 5, top 4 ali ainda. Estão disputando vaga pela Champions. E eu acho que é muito mais que merecida essa convocação do Savinho. Vem jogando muito bem, é um ponta canhoto que é muito rápido e acho que tem futuro. E já se destacava desde a época do Galo aqui no Brasil também, né? Sim. Que ele, se não me engano, era das categorias de base do Galo, depois veio a ser titular, jogou muito com o Jorge Sampaoli, depois rodou lá, o Grupo City contratou ele por, acho que foi 6 ou 7 milhões de euros, daí jogou na França, depois foi emprestado pro PSV da Holanda. Aí machucou e agora chegou no Girona e tá conseguindo desempenhar um bom futebol. E agora ele foi contratado pelo City. Contratado pelo City. Pedido do Guardiola. Do Guardiola também, né? E nesses 30 jogos que ele tem pelo Girona, já são 9 gols. São números expressivos, né? Sim. Não são números tão vistosos de 30 jogos e 20 gols, 30 jogos e 25 gols, como a gente sempre espera de atacantes. Sim. Mas são bons números, né? Números razoáveis, né? Pra um ponta, né? Acho que... Exatamente. Mas ele vem desequilibrando. Vem desequilibrando no Girona. Matheus, fala aí pra gente, no geral, aí, o que você achou dessa convocação do Dorival. Porque eu confesso que tô feliz. Cara, a primeiro momento eu tinha achado uma convocação meio... Fiquei na dúvida, né, sobre a convocação. Achei uma convocação mais ou menos. Mas eu acho que, dentro do possível, foi uma boa convocação. Acho que não tinha muito mais o que fazer. Que nem a gente falou esses 2 nomes, né, do Murilo e do... Quem que a gente tinha falado também? O Murilo e o... Ah, não, a gente tinha falado que se o João Gomes não tivesse sido convocado. Isso, o João Gomes. Acho que só o Murilo faltou nessa seleção pra mim. Tá? Acredito que foi o único nome ali que deixou a desejar não ter entrado. Deixou a desejar. Vamos falar nossos times titulares? Cara, podemos falar. Pra mim, vamos lá, vou puxar aqui porque é muito nome e eu posso acabar esquecendo. Mas na minha opinião, humilde opinião, goleiro titular pra mim seria o Léo Jardim. Não sei pra você até falou que tinha sido o Bento. Eu gostaria que fosse o Léo Jardim até pra ver como ele desempenharia esse futebol na seleção, porque a zaga do Vasco não é das melhores, né? Sim. Então ele o tempo todo tá trabalhando, tá ali tendo que fazer defesas e mais defesas. E creio que como o Brasil vai ter uma zaga um pouco mais consistente, ele pode ser que renda mais. Sim. Não, acho sua opinião válida. Válida. Até porque ele, querendo ou não, é o melhor desses 3. Não que ele seja o melhor goleiro, mas no momento, né? Até porque ele é mais exigido, né? Então, exatamente. Então acho que talvez ele ou o Bento... Acho que vai estar na briga ele ou o Bento. Fala tua dupla de laterais aí. Minha dupla de laterais, cara... Ian Couto. Eu acho que eu usarei ele. Tanto porque a gente vai estar jogando com o pessoal que joga na Europa, né? Contra a Espanha e Inglaterra, times europeus, que os jogadores jogam em clubes europeus, então eu acho que o Ian Couto... que a gente não sabe também se vai ser com 3 zagueiros, porque provavelmente o Danilo vai entrar e o Ian Couto vai ser um ala. Né? Provavelmente seria isso. Mas eu acho que o Ian Couto, que o Danilo vai acabar sendo o titular por conta da experiência e o Ian Couto vai acabar entrando no decorrer da partida.
E na lateral esquerda, eu acredito que eu entraria com o Wendel. Eu acho que ele é melhor que o Ayrton Lucas. Eu concordo com essa opinião. Gostaria muito de ver uma dupla de laterais nova na seleção brasileira, pra gente ver como se comporta. Até o Renan Lodge, ele vinha sendo convocado, jogava alguns jogos, jogava muito bem aqui no Atlético. Depois lá no Atlético de Madrid, no Atlético Paranaense, né? Depois no Atlético de Madrid jogou alguns jogos, agora tá meio... Acabou indo pra Arábia, né? Lá, infelizmente, você fica mais apagado. Mas vou seguir junto com você de Ian Couto e o Wendel. Boa. Ali a dupla de zaga, pra mim, na minha humilde opinião, tem que ser Beraldo e Gabriel Magalhães. Concordo. Porque são os dois que melhor desenvolvem o futebol. Até ia falar do Marquinhos, mas esqueci que o Marquinhos foi cortado, né? Se o Marquinhos não tivesse sido cortado, pra mim tinha que ser Beraldo e Marquinhos. Concordo. Mas com esse corte, o Gabriel Magalhães vem jogando muito no Arsenal e ele merece essa convocação e merece ser titular. Eu acho que entra nesse mérito que eu falei de como a gente vai jogar com jogadores que estão acostumados com o futebol europeu. Acho que nada melhor do que colocar a nossa defesa que está acostumada com esse futebol. Então acho que Beraldo e Gabriel Magalhães vai ser a melhor opção. E o Beraldo até um pouco para ele já ir sentindo, pegando os ares de uma seleção brasileira, né? Sim, porque até mesmo se ele não for titular nesses 2 primeiros jogos, que eu duvido muito, que eu acho que vai ser titular, é boa essa convocação já para ele entendendo, né? Sim, com certeza. O futuro da zaga eu acho que é ele. Um dos titulares eu acho que é ele. O meio-campo ali tá um pouco difícil de falar, porque é muito volante, né? Vamos fazer um 4-3-3 aí? Vamos fazer um 4-3-3. volante e 2 meias, acho que fica legal. Difícil. E aí, o primeiro volante. Quer que eu comece? Bom, pode começar. Eu vou falar aqui eu vou usar 2 volantes. Eu vou falar do André, pra mim tem que ser titular, e o João Gomes. Perfeito. Pra você, quem que seriam os volantes? Difícil. Que nem eu falei, eu acho que o Casemiro, ele pode ser que seja usado, né, pela experiência, mas eu acredito que talvez ele tenha sido convocado mais por ser um líder, né, um líder da seleção. Eu acredito que eu entraria com o João Gomes ou André Pereira, acho que não. Ou André ou Bruno Guimarães. Boa. Essa seria a minha dupla de volantes. Acho que estaria bem servido. E se fosse o André ou o Bruno Guimarães, acho que cumpririam bem o papel ali, né? E ali um meia mais ofensivo, ali o Paquetá. Sim, sem dúvidas. E digo mais, Paquetá, creio eu que vestirá de novo a camisa 10 da seleção, hein? Ou ele ou o Vini Júnior, né? Ou ele ou o Vini Júnior. Eu acho que o Vini Júnior não sei se usaria a camisa 7, a camisa 10 no caso. Ele vai jogar com a camisa 7 que vem jogando no Real Madrid. O meu meio ofensivo, né, aquele jogador de armação, pra mim também tem que ser o Lucas Paquetá, até porque ele é um jogador... Ele pratica o futebol brasileiro, né, o verdadeiro futebol. Sim. Aquele de futebol bonito, de drible, né? Que vai pra cima, que não tem medo. E a seleção brasileira precisa de jogadores assim. Com certeza. Até a gente veio aí com 10, 12 anos seguidos de Neymar na seleção e ele sempre fazendo isso. E creio que tem que ter jogadores que deem sequência a esse tipo de futebol, né? Não ser só aquele futebol europeu, né? Que é o domina e toca. A gente precisa de ter essa maestria, algo que faça a diferença. Tanto é que agora vai ser uma seleção, creio eu, diferente, né? Porque não dá pra negar que a gente tinha o Neymar. Querendo ou não, é um dos melhores brasileiros aí dos últimos 15 anos. Tá? Mesmo com lesões, o extracampo. O extracampo conta muito, né? Mas ele foi um dos melhores. Ainda é, né? Porque ele ainda está em atividade, então ele ainda é um dos melhores brasileiros dos últimos 15 anos. Mas a seleção jogava para ele. Então acho que a gente vai ver uma seleção diferente, né? Por causa que não tem esse cara aí que atua mais que joga mais coletivo, né? Sim. Que não fique na dependência de um jogador. Sim. O Neymar, cara, pra mim, ele... Assim como você falou, a gente criou uma dependência muito grande dele. Que parecia que... Até quando ele se machucou naquela Copa América, se não me engano, de 2019, que a gente ganhou, ele não tava e o Brasil conseguiu desenvolver um bom futebol. Um futebol mais coletivo, né? Ele com o Everton, Cebolinha, Daniel Alves, que já tava mais velho, jogou muito, né? Mas creio eu que a partir de agora, nesses próximos meses, próximos anos, comece a girar mais o elenco. O Neymar vai continuar sendo convocado assim que voltar a jogar. Creio eu que vai continuar sendo convocado. Mas já vai começar a acontecer essa transição de novos jogadores e ele já ficar ali mais como um líder de elenco. Sim.
até um jogador mais tranquilo, que possa não entrar em todos os jogos e assim vai. Sim, até porque ele já tá com 30 anos, né? 30, 31. E agora essa lesão no joelho aí, eu acho que vai ser mais difícil ele voltar a jogar o que ele jogava. Uhum. Vamos pros atacantes, então? Quem que vai ser o seu trio de ataque aí? Fala um ponta direita e um ponta esquerda. Cara, eu acho que aqui não vai ter dúvida, né, nos pontas. Acho que a dúvida maior vai ser no camisa 9. Uhum. Mas Vinícius Júnior e Rodrigo ali, não tem nem dúvidas, que igual discutir, no Real né? Madrid, né? Joga um de cada lado, Uhum. então acho que não tem nem o que dizer dessa dupla. Agora ali de centroavante, cara, a gente tem o Richarlison, tem o Endrick, o Galeno que tá ali também. Não, É que eu o acho Galeno que cai mais pra ponta, né? eu acho até que ele não vai nem chegar a jogar. Ele foi mais uma convocação pra compor elenco. Uhum. Confesso que gostaria muito de ver o Endrick Eu também. iniciando alguns jogos pela seleção. Porque quando ele foi convocado em novembro do ano passado, né, na primeira convocação dele, ele jogou muito pouco. Sim. Nos 2 jogos, eu acho que ele entrou com 35, 30 minutos do segundo tempo e não deu pra desenvolver, né? E ele entrou num Brasil e Argentina também, É. né? Aí fica, tipo assim, Não querendo ou tem- não, é um jogo que não dá pra... Não Não é um jogo jogado, né? É, É um jogo porradaria ali, infelizmente eles estavam ganhando, então o jogo, Uhum. quando eles estão ganhando, o jogo acaba. Então fica difícil, tipo, você testar alguém num jogo desses. Uruguai também, né? São jogos, tipo assim, são jogos mais que difíceis, não dá pra né? você testar jogador, porque é Uhum. um jogo muito pegado, é um jogo com muita cera, é um jogo que para muito, então, tipo, fica meio difícil. Agora, né, a gente vai jogar contra duas seleções europeias, né? Sim. Que faz tempo que o Brasil não desempenha um bom futebol contra as seleções europeias. Até nas 2 últimas Copas, quando a gente trombou com seleções da Europa, a gente acabou sendo eliminado, né? Pela forte geração belga e depois pela Croácia ali. A gente perdeu pra Croácia no A gente erro, no perdeu pra nós detalhe. mesmos, né? Isso. Aquele jogo a gente perdeu pra nós mesmos. E agora eu quero ver como que vai ser esse futebol contra a Inglaterra e contra a Espanha. Até a seleção da Espanha é famosa por ter esses jovens jogadores, né? Essa É nova... uma seleção completamente reformulada. Né? Exatamente. E eu acho que seria muito interessante até a gente ver como que... Testar pelo menos um jogo o Endrick como Sim, titular, eu acho que ele né? merece sim começar como titular. Apesar de eu achar que não vai ser, que o Eu Richarlison também vai... acho. Eu até diria que começaríamos sem atacante. Uhum. Fazer algum esquema ali com Vinícius Júnior ou Rodrigo como um falso 9. Mas ou isso ou o Endrick. Mas Uhum. provavelmente vai ser o Richarlison ou um falso 9. Um falso 9. Sim. Boa. Bom, falamos aqui bastante sobre essa primeira convocação do Dorival Júnior. Acho que rendeu bastante o assunto, foi um assunto bem legal. Vou ser sincero, Matheus, aqui vou dar minhas considerações finais agora. Creio que a gente vai começar a presenciar uma nova seleção brasileira. Sim. A gente vai começar um novo ciclo com novos jogadores, novos ares. E isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, com jogadores que vêm se destacando até no futebol brasileiro. A gente teve 9 jogadores Sim. que atuam aqui no Brasil. Isso dá mais ou menos 35% do elenco com os jogadores do Brasil. Mas creio que vai ser assim a partir de agora. Nós vamos ter uma mudança, não vamos ter mais aqueles jogadores que frequentemente eram convocados e que já não rendiam o esperado e mesmo assim sempre estavam lá marcando presença. Sim. Bom, eu concordo. E tem algum palpite já? Formado aí? Não? Prefiro não me arriscar. Cara, dessa vez. eu diria que com a Inglaterra vai ser mais difícil que a Espanha. Acho que dá pra pelo menos empatar com a Inglaterra ali. Acho que vai ser bem parelho. Eu acho que contra a Inglaterra a gente tem um pouco mais de chance de Você ganhar, acha? hein? Eu acho. Eu acho que com a Espanha, até por causa por conta desses negócios de racismo e tal, acho que a galera vai entrar com sangue nos olhos Uhum. contra a Espanha, mais do que contra a Inglaterra. Então acho que com a Inglaterra, se empatar, Já tá bom? tá bom. Boa. O time da Inglaterra, o ataque da Inglaterra, acho que é igual a seleção brasileira. Uma carência um pouco na defesa, mas do meio pra frente é uma seleção muito forte. É isso aí. Matheus, quero agradecer aqui você por ter aceitado esse convite, aceitado esse desafio de vir aqui pra gente retomar o programa Entre no Jogo, né? A gente teve algumas mudanças de equipe. O Evandro, que apresentava o programa, acabou saindo. Mas a gente vai retomar aqui agora o programa pelo menos uma vez por semana. Matheus, deixa teus agradecimentos aí, se você tiver mais alguma coisa pra falar. Não, bom, só agradecer pelo convite, uma honra, como eu disse no começo, um prazer estar participando. E vamos pra cima, É isso aí. vamos pra dentro.
Bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Se vocês quiserem deixar sugestões de pauta, sugestões de temas aí, pode deixar pra gente também. Agradecer a Bárbara que tá aqui por trás, comandando o programa também. E é isso aí, o programa hoje foi uma colaboração entre a Central de Notícias do Uninter e a Agência Mediação. Uma boa semana a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu!